colaboradores leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário, a Podioteca. E a pergunta que eu preciso fazer, né, que tem tudo a ver, é: você tá conectado por quê? A Uni tá on. É com muito prazer que a gente hoje está aqui com um convidado especial, parceiro da nossa biblioteca. É isso mesmo, Emerson? Apresenta, por favor, o nosso convidado. Exatamente. Tudo bem contigo, amigo? Tudo bem comigo e contigo. Tranquilo. Tá, eu vou apresentar aqui o nosso leitor de hoje, nosso convidado, que é o Breno Pinheiro. Ele é engenheiro elétrico de formação e ele atua como analista de gestão de energia sênior no setor de utilidades públicas. Ele é colaborador há 5 anos aqui do Grupo Mateus. Perfeito. E ele, além de ser leitor, ele é um grande incentivador aqui da nossa biblioteca. Toda vez que vem um colaborador novo no setor dele, ele vai, apresenta a biblioteca, fala os livros que tem da área dele. Enfim, é um grande parceiro, é um grande amigo e incentivador do nosso espaço, da nossa biblioteca Maria Firmina. Seja bem-vindo, Breno. Obrigada por ter aceito o nosso convite humilde, mas de coração. Não, gente, eu que agradeço. Para mim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E eu acho que tanto o projeto da biblioteca, quanto também de estar aqui divulgando os livros, acho que é um projeto muito nobre e muita gente precisa ser alcançada ainda. E saber que existe, né, isso dentro do grupo. Amigo, tu falou tudo. Essa é a ideia de quando a gente pensou uma forma também da gente divulgar a nossa biblioteca. É também o nosso acervo, que é muito bacana. Foi pensar um podcast literário. Daí surgiu o Podioteca, que é onde a gente chama... a gente quer prestigiar todo mundo, mas a gente também quer prestigiar os colaboradores, assim como você, que é um parceiraço mesmo. Eu vejo o teu cuidado quando chega um colaborador novo, como o Emerson já falou, no setor. Tu traz aqui, apresenta a nossa biblioteca. Isso é importante, né? Muito, muito. Eles gostam muito também. Eu vejo. E vai logo pegando os livros e faz o cadastro, já faz o primeiro empréstimo. É bem legal. Então, para a gente começar e o pessoal também te conhecer um pouquinho, eu queria que tu falasse hoje quais são as tuas atribuições dentro do setor e contasse também para a gente um pouquinho sobre o setor que tu hoje está destacado dentro do grupo, que até é um pouco desconhecido para mim, então, por favor, amigo. Certo. Hoje eu faço parte do setor de utilidades públicas. Ele hoje está dentro da estrutura da manutenção e hoje o nosso objetivo a nossa missão é bem simples, é reduzir o custo das utilidades públicas, né, das utilities, que é energia, água e gás. Então a gente está todo o tempo monitorando a despesa e procurando oportunidades, através de tornar os processos mais eficientes, tentar negociações com os fornecedores. Então, é muito mais fácil explicar do que fazer. Mas assim, isso também nas lojas, isso abarca todas as lojas, além todas as regionais também. Todas as regionais. Não vai, hoje, trabalho feito daqui de São Luís. Daqui de São Luís. Hoje somos uma equipe de 5 pessoas focado nisso. Que massa. Eu vi que recentemente no Instagram do Mateus, do Grupo Mateus, a gente gera energia eólica, né? Vocês também que ficam monitorando essa parte de energia sustentável? Isso mesmo. Hoje a gente tem praticamente 95% da nossa energia renovável. Chamada energia verde, né? E tudo isso é a gente negociando. Entendi. Todo mês, todo ano. Amigo, só pra mim também, tá? Eu tô tendo uma aula aqui. Fala pra gente também como é que é essa energia verde, essa energia eólica, como é que ela é produzida, como é que ela é. Antes, queria falar como é o processo da energia no Grupo Mateus, né? Como a gente é um grande consumidor, a gente acaba tendo a possibilidade de escolher de quem comprar energia. Então, por exemplo, quando a gente está na nossa casa, a gente só pode comprar energia da Equatorial. Sim. Não tem outra escolha. Ou paga ou corta. Mas no Grupo Mateus a gente tem escolha. A gente pode negociar diretamente com o parque eólico, com o parque solar, de qualquer lugar do Brasil. E a gente compra a energia deles e a Equatorial entrega. A gente continua tendo vínculo com a Equatorial porque a rede é dela.
mas a gente tem essa possibilidade. Então, dessa forma, a gente consegue escolher nossos fornecedores e a fonte de energia que a gente vai comprar. E a gente prioriza muito energia verde, energia sustentável, que é justamente aquela energia que tem um baixo impacto ambiental. Não tem nem como a gente dizer, tipo assim, energia que não tem impacto ambiental, porque todas têm, mas Sim. a gente procura sempre aquela que tem o mínimo impacto possível. Legal. Engraçado que a gente aqui, assim, do outro lado, a gente não tem essa proporção, né? Que tudo isso que é de energia verde, como tu falou. Que a gente vê, por exemplo, todas as lojas operando aí diariamente, semanalmente, a gente pensa, nossa, o gasto deve ser enorme, um gasto tremendo com energia. E aí, escutando isso que tu falou... É importante, até muito essa importante. preocupação do grupo em, né, desenvolver uma forma de não impactar tanto como tu falou, que de qualquer forma impacta, né? Mas de ter essa consciência, né? Isso. Hoje, as principais fontes que a gente tem é eólica, biogás e solar, né, que compõem o nosso portfólio de energia. E até uma curiosidade, né, que é, por exemplo, sobre as hidrelétricas. As hidrelétricas são renováveis, né, Sim. porque a fonte de energia está ali todo o tempo. No caso, que a água está todo o tempo se renovando. Mas tem uma discussão muito grande no meio se ela, de fato, é verde. Porque, principalmente as hidrelétricas a reservatório, o que faz? Pega uma grande área, geralmente uma área com muita vegetação, às vezes tem floresta lá, eles fazem uma barragem, enche de água, e aí o que acontece? Acaba toda aquela vegetação ali embaixo acaba morrendo. E quando morre, começa a decomposição. Então, assim, as hidrelétricas, como, por exemplo, Belo Monte, ou nem tanto Belo Monte, que Belo Monte não tem reservatório, mas, por exemplo, Itaipu, que é o maior reservatório que nós temos. Com a decomposição dessa vegetação, tem uma emissão muito grande de gás carbônico. Então, ao contrário do que a gente pensa, as hidrelétricas podem poluir mais do que uma termoelétrica, por exemplo. Então, e a gente não tem essa visão, né? Que a gente acha assim, não, é tranquilo. Porque é o que mais opera hoje em dia, né? Exatamente. E a diferença da termo para qual que seria, assim? Da hidro para termo? Pronto. Basicamente, a diferença da hidrelétrica para termoelétrica para eólica é a fonte da energia, né? Que apesar da gente chamar de geração de energia, no fim das contas é uma transformação. Então a gente pega, por exemplo, uma eólica, a força do vento, né? Que é a energia cinética, ela se transforma em energia elétrica. Então o catavento, né, que a gente São olha, aqueles ventiladores enormes que a gente olha nas estradas. Isso mesmo. Eu vou observar com outra visão. Eles fazem isso, eles transformam a força do vento, a velocidade do vento em energia elétrica, né? E a hidrelétrica vai pegar a força da água, aí já vai ser energia potencial, que vai pegar ali o reservatório da água, a queda da água ali passando por uma turbina, vai gerar, né? Esse movimento circular em um gerador elétrico faz gerar a energia elétrica, né? Faz transformar. Tem até um filme que é o menino que descobriu a água, né? Alguma coisa do vento. Descobriu o vento. Eu ainda não assisti, mas já me falaram muito bem desse filme. Eu acho que ele foi Ele indicado ao desenvolve Oscar, uma forma de gerar energia para a comunidade eu não dele, assisti né? também, eu vi algumas partes que eu lembro que parece que ele pegou o pneu da bicicleta e aí subiu para poder ter a rotação e gerar energia. Esse filme Eu assisti muito tempo. Bacana. Eu assisti faz tempo, mas é basicamente isso, assim, ele desenvolve uma forma de gerar energia para a comunidade ali onde ele está inserido, que é num país do continente africano, que agora eu também não lembro, que faz tempo, mas é mais ou menos É muito legal, né? Gente, que aula, a gente convidou o Breno hoje para falar de resenha de livro e eu tô aqui. Mas sabe por que eu tô te fazendo as perguntas? Porque eu gosto de entender, assim. Aí eu fico, às vezes tu fala umas coisas mais técnicas e quem não é da área, né? Tu és engenheiro elétrico de formação, né? E é muito tranquilo, ele fala assim, não, eu tô aqui perguntando porque eu gosto de saber. E uma coisa, Breno, tu falou que um dos principais focos do setor é conter os gastos, né, de energia. E como é que a gente, enquanto colaborador de loja, de administrativa, pode contribuir nessa contenção de gastos? Uma boa pergunta, Emerson. A gente trabalha muito com eficiência energética, né? E
Eficiência energética praticamente atua em 2 pontos, ou no consumo ou na tarifa de energia. Então, a tarifa, a gente atua mais no nosso setor, que é a negociação com o fornecedor, e o consumo, a gente depende muito da operação da loja. Então, a gente dá orientações, dá treinamentos, né, tá o tempo todo se reunindo com as regionais. A gente monitora o consumo das lojas, tem metas de consumo para as lojas. A loja tem que consumir até, no máximo, tantos quilowatt-hora, e se consumir mais, a gente entra em contato, teve alguma alteração, para ver se é caso da gente entrar com um plano de ação para reduzir o consumo, né? Então, assim, basicamente, o que o colaborador da loja pode fazer? É basicamente a consciência que a gente já tem em casa, né? Então, por exemplo, a gente, na nossa casa, não vai deixar a geladeira aberta o dia inteiro, né? Aquele hábito que a pessoa abre a geladeira para pensar, abre a geladeira pensando aqui. Tem gente que, nossa, o dia tá quente, acesa. Deixa eu abrir aqui a geladeira para correr um vento. Uma luz ligada desnecessariamente, né? Então, assim, essa mesma consciência que a gente tem em casa pode ter na loja também. Então, por exemplo, na loja a gente tem as câmaras frias, que são geladeiras enormes. Potentes. Então, o que a gente recomenda muito é só abrir a porta para poder, quando for realmente tirar algo lá de dentro e não deixar todo o tempo aberto. Então, assim, são coisas que a pessoa já faz em casa e se ela trouxer isso para dentro da loja, a gente tem um ganho muito grande. Verdade. É a consciência, é ter consciência mesmo, né? Você encerrou seu expediente para nós aqui do administrativo. Você é o último a sair, né? Desliga o ar-condicionado, desliga o teu computador, desliga as luzes. É uma questão, assim, só de ter um pouquinho de noção. Às vezes a gente pensa assim, mas só meu computador ligado na tomada não vai consumir tanto, não vai fazer diferença. Mas imagina cada pessoa pensando desse jeito. Vai embora. A quantidade de computadores ligados. E ar-condicionado, né, que a gente fica o dia todo e aí é bom todo mundo ter essa consciência, esse cuidado, porque é nosso também, né? Isso acaba também... Eu lembro de uma dica que o Breno deu no dia que ele fez um DSS ali no prédio da RH, que era sobre a temperatura do ar-condicionado. Que quando a gente coloca abaixo da temperatura, por exemplo, que é no 16, a gente acha vai estar no 16 graus o ambiente. Mas não, ele vai forçar, né, para chegar nessa temperatura. Então ele vai consumir mais energia. Sabia dessa... Tá vendo, viu? Aprendi. Tem, amigo, assim, uma temperatura ideal, assim, que tu acha? Tem uma norma na NBR, que eu não vou me recordar o número agora, mas que ela fala que a temperatura de conforto é entre 20 e 24 graus. Mas a gente sabe que isso vai variar muito. Por exemplo, a gente que é um local mais quente, 20 graus, a gente está se tremendo. Mas, por exemplo, para um lugar que tem neve e tal, aí 20 graus não, já vai ser algo mais confortável, né? Então, assim, para as nossas lojas, o que a gente adota como temperatura ideal. De conforto é entre 24 e 26 graus. Entendi. É o que eu boto ali na biblioteca. Eles falam que a temperatura ambiente, né? Mais ou menos. Porque depende do ambiente, né? Aqui a temperatura ambiente é 30 graus. Lá fora? Lá fora não esses dias, né? Que a gente tá num clima assim de chuva todo dia, europeu e frio. Mas quente, quentura, mormaço. É mais ou menos essa. Mas legal, foi bacana, assim. A gente entendeu, também conhecer um pouquinho dos outros setores. A empresa é muito grande, então tem muitos setores e pessoas que eu não conheço. E uma curiosidade, assim, um número que a gente tem nas nossas lojas é que 80% do consumo é ar-condicionado e frio alimentar. Nossa. Então, assim, quando a loja consome mais do que o esperado, a gente já sabe, deve ser ar-condicionado. Então, assim, ar-condicionado é o grande vilão, inclusive na nossa casa. É mesmo. Ar-condicionado, geladeira são os que mais consomem. Então, tudo que mexe com temperatura vai exigir um pouco mais, né? Pouco mais do consumo de energia. Então, é a dica, né, pessoal, que fica aí, é ter responsabilidade, né, consciência com
com a questão do ar-condicionado, você é a última a sair do setor, desliga a luz que está ligada ali sem nenhum motivo e razão, desliga também, o cuidado que tu tem com o teu computador, eu acho que cada um tendo esse cuidado, a gente... E às vezes a gente torna até uma atitude individualista quando, por exemplo, eu não estava nessa sala, então eu vou desligar o ar-condicionado. Mas pensar mesmo. como um todo, né? É mesmo. Eu vi o ar-condicionado ligado, que alguém esqueceu, eu vou lá, desligo, não custa mesmo, nada, né? Às vezes eu vou embora É e eu vejo a Copa, eu vou saindo. Às vezes eu sou a última a sair aqui do setor, porque o meu horário é mais. E aí eu olho pra Copa, a luz ligada, eu venho. Não tô, mas eu Não custa venho, nada, né, eu desligar, olho se Exatamente. a impressora tá ligada. Enfim, não custa nada, é de todo mundo, né? São pequenas Acaba atitudes que impactando, mudam, não foi? né? É o quê? São pequenas atitudes que mudam Com muito. certeza. E Breno, me fala também um pouquinho da tua trajetória aqui no Grupo Mateus. Tem 5 anos de Grupo Mateus, então eu acredito que já deve percorrer aí algumas histórias, algumas coisas. Como foi? Tu já chegou nesse setor, tu passou por outros setores? Eu comecei aqui no grupo, não tinha ainda esse setor de utilidades públicas. Eu entrei na manutenção elétrica, né, como estagiário. Inclusive, muita coisa que eu aplico hoje foi aprendido do engenheiro eletricista hoje, que é responsável pela manutenção elétrica, que é o Gustavo Rezende. E assim, foi uma experiência de acompanhar os técnicos de manutenção, participar dos processos de contratação, pegar a documentação, né, os relatórios que eles faziam, passar para o computador, esse trabalho, né? Uhum. Mas nesse meio tempo começou a ter muita demanda por entender a conta de energia. E não tinha ninguém no grupo ainda que era dedicado a isso, né, que ficava com isso. E na época o Gustavo também não conseguia porque ele já tinha toda a manutenção elétrica para dar conta. E aí ele foi me ensinando a olhar. E aí ele, na época também tinha o nosso gerente de manutenção, que hoje está na engenharia, que é o Leonardo. Ele também me ajudou muito a compreender essas contas. Aí a gente teve também treinamento. Fora, sei que no fim das contas a gente foi aprendendo a ler. E aí teve um tempo que me colocaram, ainda no estágio, me colocaram mais específico para olhar as contas. E a gente foi um processo de aprendizado junto, tentativa, teste, estudo. Até que quando eu fui efetivado no grupo, já foi mesmo focado nas contas de energia. E assim, o trabalho que a gente foi desenvolvendo nas contas de energia, acabou que a gente também recebeu, tem um pouco mais de um ano, a missão também de olhar água e gás, que é algo que a análise é um pouco parecida. Entendi. De gasto, né? De gasto. Né? Legal. E é bacana a gente ver um dos nossos projetos também de estagiário, né? Hoje mais estruturados. Eu ia falar, né? A gente tem o projeto de estágio, que é a Unimateus também, que é responsável por coordenar, vamos dizer assim, né? Que é a analista Maíla, que cuida dos filhos da Naila, que a gente chama de estagiário. Mas é uma forma legal também de um início de carreira profissional, né? E eu acho muito legal. Eu lembro da minha fase como estagiária também, eu tive muito aprendizado. Você unir a teoria com a prática e dentro disso também achar o teu caminho, é uma forma legal de se desenvolver e começar também. Encontrar vocação, né? Profissional, legal. Muito bom. E é isso? Tem mais alguma pergunta da parte profissional e técnica? A gente pode entrar agora na literária? Acho que a gente pode ir para a literária, né? Já conheceu um pouquinho aqui do Breno, engenheiro. Do Breno analista, né? Analista. E aí a gente vai começar agora a entrar no viés do Breno leitor. E hoje a gente trouxe o livro As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Eu acho que é assim, né, gente? Isaac Asimov. Eu acho que é. Perdoa aí nosso... Pelo amor de Deus. Então está valendo. Se alguém souber, né, como se pronuncia, exato, pode falar, botar no comentário. Eu acho que não é assim que é o nome dele, mas enfim. Vou ler aqui um pouquinho do resumo, tá bom? Ele foi escrito em 1954, é um dos mais queridos dos livros de Asimov.
As Cavernas de Aço conta a história da improvável parceria entre um detetive humano e um robô, que se unem para desvendar um assassinato aparentemente insolúvel, enquanto tentam enfrentar seus preconceitos mútuos. A história nasceu de uma provocação do editor de Asimov, que acreditava que não era possível misturar ficção científica com tramas policiais. Então, a resposta ele deu escrevendo um livro. Escrevendo livro. É um livro de ficção científica, né? Pra gente começar, é uma temática que tu mais curte, que te atrai, ou tu é um leitor diverso que lê um pouquinho de tudo? Eu acho que eu tenho uma queda por ficção científica. Tem um porquê ou não? Eu acho que, inclusive, tem muito a ver com minha formação, né? Para começar, no início de tudo, sim. Quando, na minha infância, teve aquele filme do Will Smith, né? Que é o Eu, Robô. Que é muito tempo. Parece o roteiro do livro com a história do livro. Exatamente. Foi um filme que me marcou muito na época. Cara, que legal, o robô, isso e tal. E assim, o meu pai, ele é engenheiro eletricista também, aposentado, e fez pesquisa muito nessa área de inteligência artificial. Então, assim, eu fui muito influenciado por isso. Acabou que eu entrei também na engenharia elétrica e sempre tive esse fascínio, assim, por máquinas, por programação, por robô. E depois eu descobri que o filme era baseado nos livros, né, de Asimov. E aí eu comecei a ter um interesse por Asimov, mas nunca tinha ido atrás, né? E um belo dia estava na biblioteca. Deixa eu olhar aqui. Qual biblioteca mesmo? Fala aí. Qual era a biblioteca que tu tava? A Biblioteca Maria Firmino. Olha que coincidência. E aí eu tava olhando, olha, os livros de Asimov. Eu vou pegar para ler. De repente deve ser tão bom quanto o filme. E assim começou minha leitura sobre Asimov. Tá. Fala do livro, eu lembrei que a gente estava até comentando sobre um filme antigo que é o Robocop, que aí as pessoas antigas vão lembrar aí. Eu assisti. Eu não lembro, eu sou novinha. Eu assistia, mas eu não lembro de nada. Eu lembro do Robocop. Minha amiga aqui, talvez. Tu lembra, não? Tu tá querendo dizer o quê? Tá chamando de velho. Porque tem uma remasterização nova, né? Eu assisti essa nova. Mas nessa história das Cavernas de Aço, que parece muito o roteiro do filme O Eu, Robô, isso. É uma parceria entre um humano e uma máquina que vão tentar desvendar um crime. Mistério. O Robocop, ele era um policial humano que foi morto, e aí pegaram o corpo dele e meio que fizeram um Frankenstein de aço, porque eles fizeram ele meio que ele voltou um robô mesmo, assim, ainda com algumas poucas lembranças, né? Ele trazia da vida dele enquanto humano, e aí ele meio máquina, meio humano, então ele ficava naquela de se lembrar do passado e viver o futuro. É muito legal. Aí a gente volta, falar dessas temáticas de robô, e aí fala desses sentimentos e ideias e lembranças. Eu assisti o filme Eu, Robô, eu ainda não li o livro As Cavernas de Aço, mas eu lembro que no filme, o robô, quando era questionado sobre atitudes e sentimentos, ele se mantia assim, eu não posso ser questionado por conta disso, alguma coisa, porque sentimento, ideia de Deus, vamos dizer assim, não pode não me é cabível. Porque ele é uma máquina, ele é desprovido de sentimento, então. E o que diferenciava um pouco dele é porque acho que ele começava a entender essas questões humanas, e isso começou a balançar, né, a cabeça dele, né, sobre alegria, tristeza, remorsos, que são sentimentos nossos, né, muito, muito legal. E esses caras, quando eles escrevem esses roteiros, eles trazem essas temáticas e a gente fica, né, pensando. Fica pensando. Eles se aprofundam muito nessas reflexões. E pensa aí, assim, sentimentos próprios dos humanos, remorsos. Quem não tem é porque é um psicopata, né? Tipo, né? Mas é muito natural nosso. Pra gente continuar assim, eu queria que tu falasse também um pouquinho, antes da gente entrar mesmo propriamente na resenha do livro. Eu quero que tu fale um pouquinho mais para as pessoas terem, assim como nós, ficarmos curiosos ainda mais com a história do livro, que é bem legal. Mas o Breno,
tem lembrança do primeiro livro, assim, se tem alguém que te incentivou quando tu era criança, assim, quais são as lembranças que tu tem de livros e leituras e o quanto isso foi importante na tua formação? Quanto pessoa e profissional também, tem alguma? Sim, quando era criança, bem pequenininho ali, uns 8 anos, eu ainda sou pequeno, não cresci muito, mas quando eu era mais novo, eu era muito incentivado com livros, aqueles livros infantis, né, que é muito visual, né, tem pouco texto, mas para atrair a atenção da criança mesmo, eu gostava muito, eu tinha muito desses livros, né, de histórias da Disney, essas histórias dos irmãos Grimm, eu era muito fã. Claro, na temática bem infantil mesmo. Mas o primeiro livro que eu li, de fato, foi o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Né? E, assim, foi até engraçado, a gente estava comentando mais cedo, que esse livro eu li no celular. Que foi um celular antigo. O celular era o Motorola Z3, né? Que aí vai lembrar, né? Quem teve esse celular. Tinha o fundo, era até o fundo preto e a letra verde. E aí eu ficava lendo, assim, e assim, aquilo me envolveu muito, né? Foi algo assim que eu não imaginava que um livro podia ser algo tão bom. Ia te prender tanto, né? E aí eu terminei o primeiro livro no celular, aí do segundo em diante eu começava a ir nas livrarias, e isso aí eu tava na 7ª série do Fundamental, 8ª série, por aí. E assim, depois que eu li Percy Jackson, eu peguei esse gosto pela leitura. E aí eu fui pro clássico, né, que o pessoal recomenda muito de infanto juvenil, que é o Harry Potter. Tem que ter Harry Potter, tem que ter Harry Potter. Minha tatuagem aqui não tatua. Olha aí. E aí, gente, o Harry Potter eu fiquei tão, assim, digamos, envolvido, que eu tive minhas férias escolares, eu li toda a coleção. Eu ia perguntar se você valeu o Potter. Nas férias escolares de dezembro e janeiro, né, eu li toda a coleção, inclusive ainda faltava sair, acho que 1 ou 2 filmes, e aí pronto, aí eu virei fã e fui no lançamento dos filmes e tal. Mas assim... E a caracterizada como é que dá o nome dos fãs do Harry Potter? Tem um Potterhead. Tu ia caracterizado no lançamento? Não. Era aquela galera... Não era tanta da galera vez. Não, mas meus amigos iam. Eu tive um amigo que ele ia caracterizado mesmo do Harry Potter, que ficava muito parecido, inclusive foi até entrevistado pela TV. Importante. Tu tens essa preferência de livros e-books, livros físicos ou não? Tu assim, hoje... O que tiver disponível... o que tiver disponível, claro. Assim, o bom do livro físico acho que a experiência, ela tem uma experiência um pouco maior, né? Tem um cheiro, tem o tato, né? Tem a leitura, a parte de passar a página. Então, assim, a gente acaba lendo o livro não só com os olhos, mas com o nariz, com o ouvido, né? Ouvindo passar a página, com todos os sentidos. Legal. Em contrapartida, um e-book, a gente não vai ter tudo isso, mas a gente tem a facilidade do peso, não ter tanto peso, de carregar 1000 livros num tablet só, num Kindle. Então, assim, eu acabo preferindo o e-book por isso, porque eu tenho mais possibilidade, mais liberdade para leitura, né? Legal, o que tu falou, eu nunca tinha me atentado realmente da questão do livro físico, trazer toda esse movimento e essa junção dos sentidos todos profundos. E é uma questão de adaptação, né? Não tem um certo ou errado. É porque ler livro físico é certo, ler o outro é errado. Não, é se você se adaptar. É o que você fica mais confortável. Na sua realidade. Então, é isso se mesmo. você, por exemplo, trabalha e precisa carregar várias coisas na mochila, então o Kindle ele atende muito a essa necessidade, né? De estar carregando o livro para onde quer que seja, tem lá o livro no modelo virtual. Você tá ali o que tiver mais à disposição e que você se sentir à vontade. Eu sou uma leitora do físico, assim, eu confesso que eu sou mais do passar a página, do pegar... Acho que o que me ganhou muito no Kindle também foi, por exemplo, um livro em inglês.
O próprio Kindle, se tivesse uma palavra lá que não entendia, era só clicar em cima e dava a tradução. Então, assim, isso tem algumas ferramentas que trazem uma facilidade muito grande, né? Que aí no livro físico, não. Se a gente for ler um livro físico em inglês, aí tem um dicionário do lado. Outro livro. Quer dizer, hoje não, já é no Google, livro. Já é... A gente tem... no futuro não muito distante, a gente tá com novidades também para a Biblioteca Maria Firmina quanto a e-books, viu? Não vou dizer nada, tá vindo algo aí. Não vou dizer nada, mas haverá sinais. Haverá sinais, viu? Tá vindo coisa legal. Eu acho que o pessoal tem que começar a seguir nossa rede social, né? @Unimateus Oficial, para ir acompanhando essas novidades que a gente vai lançar. Rapaz, tá vendo? Tá vindo coisa boa e a gente vai soltando por lá, né, amigo? Exato. Tem a ver com o e-book também. Até porque hoje a gente é uma empresa grande, a gente tá presente em 9 estados e a gente quer alcançar todos os colaboradores, não só os que estão aqui em São Luís, e divulgar cada vez mais a nossa biblioteca e desenvolver o nosso colaborador através da leitura, que eu acho massa, que é um passatempo muito legal, que além de tu estar ali viajando num outro mundo, vivendo a vida de outras pessoas, você está desenvolvendo teu cérebro. Né, não, amigo? É verdade. Concorda comigo, Breno? Concordo, sim. A gente vê uma cena. Quando a gente vê uma cena no filme, a gente não exerce muita criatividade porque tá mostrando. Tá mostrando. Agora, no livro, não. Ele descreve a cena, cada um vai imaginar de uma maneira diferente. Isso é muito legal. É mesmo, verdade. E aí, conta pra gente aí um pouquinho. Eu fiz aqui um resumo do livro, mas aí você que leu, conta aí pra gente como é que é, quais são as histórias que o leitor vai ter com esse livro. Legal. O livro, As Cavernas de Aço, me chamou muita atenção. Primeiro pela data, né, pelo ano em que foi publicado, né, 1954. Isso. E quando você está lendo o livro, você parece que é um livro que foi escrito, um livro atual que foi escrito recente. A forma que o Asimov ele conta a história, ele progride, né, com o personagem ali, é algo muito envolvente e com reflexões também muito atuais, né? E o livro, ele basicamente vai contar, né, a história da humanidade. É uma história futurista. Para aquela época já era futurista, né, 1954. E basicamente ele pinta um mundo em que a humanidade cresceu muito, né, e começou a faltar recursos na Terra. Então eles foram obrigados a procurar outros planetas. E aí o que acontece? Não é todo mundo que conseguia ir para outros planetas. Então, passaram-se vários anos desses que foram visitar outros planetas e dos que ficaram. E quando eles se encontram novamente, mostra uma diferença muito grande, como se fossem duas raças. Sim. Então, que inclusive ele chama dos siderais e dos terráqueos, né? Mais ou menos assim. E aí, assim, os siderais, que é os que visitaram o espaço, eles têm uma embaixada na Terra também, uma vila onde eles moram, e eles não se misturam muito com os terráqueos, os que ficaram. E mostra dois mundos completamente diferentes, né? Os terráqueos ali, eles moram em cidades superpopuladas, né? Os recursos muito escassos, tanto que eles podem, quando eles vão se alimentar, bem controlada a quantidade de comida que cada um recebe. Não é todo mundo que pode comer em casa, tem que comer nos restaurantes públicos, assim, onde as comidas são muito artificiais, né? Vêm de levedura. Então, assim, eles não tinham essa liberdade de comer o que quiser, a não ser que eles fossem um alto grau, assim, na sociedade, né? Então, eles tinham uma espécie de níveis que, dependendo do cargo que ele tivesse, da posição que ele ocupasse na sociedade, ele poderia ir subindo ou descendo, né? E aí, enquanto isso, os siderais não, eram poucos humanos que viviam ali na vila. Tinham muitos robôs, né? Então, pelo fato de ter pouca gente, eles começaram a desenvolver muitos robôs para ajudar nas tarefas. Então, mostra assim, dois mundos muito distintos. E ele retrata de uma forma muito legal que os siderais criavam esses robôs humanoides que era para ocupar postos de trabalho, né, que antes eram ocupados por humanos. E aí o que acontece? Os
terráqueos ali, eles se viam perdendo o emprego para os robôs. Então, assim, criou um sentimento, né, de revolta, entendeu? Que ele chama até dos mais, digamos assim, extremistas, eles são chamados de medievalistas, né? Que eles queriam de volta um mundo que não tivesse robô. E aí eles tinham muita essa preocupação, inclusive retratam em alguns momentos pessoas que tinham uma boa posição, assim, vamos supor, uma classe média, uma classe média ali, e de repente tem a posição substituída por um robô e ele cai de posição e fica deprimido. Então mostra muito isso no livro e cria esse sentimento de revolta. E o personagem principal, que é o Elijah Belly, né, ele acaba tendo um pouco dessa revolta também. E aí o livro começa, né, a história do livro é com a morte de um sideral, que seria os mais tops lá, os privilegiados. Os privilegiados, da sociedade. Então, e não só isso, mas o cara que morreu é o embaixador dos siderais, e ele era um dos que mais estava envolvido em pesquisas para robôs, né, para desenvolvimento de robôs. Então, assim, os siderais estavam culpando os terráqueos, né, pela morte dele, porque tem essa revolta com os robôs e tal. Só que o livro todo vai ser na investigação desse crime. Ah, perfeito. E aí, o que acontece? Foi designado, né, o personagem principal, que é um detetive, para fazer isso, mas os siderais fizeram uma exigência que tivesse um robô acompanhando ele. E aí, o que deixa muito dinâmica essa história é justamente isso, que o Elijah, ele tinha esse preconceito com os robôs, porque os robôs foram feitos para tirar nossos lugares, nossos empregos, exatamente, nossa vida. E aí, ele se vê obrigado a fazer isso. E a trama toda tem uma pressão psicológica muito grande no personagem principal, que é o seguinte: ele se cobra muito de resolver o caso antes do robô. Porque senão, se o robô resolver primeiro, ele acredita que pode ser substituído pelo robô e ninguém vai precisar dele. Ah, sim. Então, tem muito essa dinâmica. Então, mostra que apesar deles serem parceiros, se esconde algumas coisas. É como se fossem parceiros e concorrentes ali ao mesmo tempo. Legal. Bacana. E aí tem muita essa reflexão, né, do que é a humanidade, o que é ser humano, né? Inclusive, que até tu falou a respeito do filme, porque o Isaac Asimov, ele até traz ali as leis da robótica, né? Inclusive, o termo robótica, a primeira vez que foi usada foi Asimov. Nossa! Eu não conheço muito ele, mas eu tive que fazer uma pequena pesquisa. ele é referência, né, no assunto, na temática ficção científica, porque também profissionalmente ele tem a formação dele também, alguma coisa leva, mas ele é referência, né, o Isaac Asimov, nessa questão da ficção científica e tudo, bem legal. É isso mesmo. Então, ele foi o primeiro que trouxe essa palavra robótica, que é justamente uma máquina que faz trabalhos humanos. É algo nesse sentido. E foi absorvido esse termo também pela engenharia, pela parte técnica também, que hoje a gente já utiliza dessa mesma forma. É muito distante do que a gente vive hoje, vocês acham? Eu acho que não. De robôs que estão substituindo a gente, tudo. O que vocês acham? Vamos polemizar. Isso. Vamos engajar. O legal é que o livro, como eu falei, é de 1954, mas essa reflexão, ela remonta muito o que a gente vive hoje, né? Ainda mais, por exemplo, agora com o ChatGPT. O que tem de notícia quais profissões serão substituídas pelo ChatGPT? Exatamente. E com a inteligência artificial também tem até um debate aí na internet sobre os dubladores, né? Que é a dublagem viva, que eles estão pegando muito no pé. Todo mundo, de uma certa forma, é tocado nessa questão, assim. Tipo, na biblioteconomia, que é a minha área, são os livros digitais, os e-books. Então,
Mas precisar de um bibliotecário para organizar a estante, porque esse é o pensamento principal, né? A bibliotecária é para arrumar as estantes e não lembrar. Mas a gente vai muito além, viu pessoal? Minha profissão é mais do que isso. É também, mas é mais. Então, não, os e-books estão vindo, as bibliotecas vão acabar. E isso é uma frase que as minhas professoras na UFMA já falavam, que ouviam, e eu ouvi também, consequentemente, enquanto aluna. Então, isso vai perpassando por todas as profissões. Assim, a tecnologia está vindo, vai acabar com tudo. As máquinas vão tomar mensagem de muito conta. apocalíptica. O fim do mundo e os robôs dominando. Então, e como tu falou, assim, um livro de 1954, com uma temática muito atual, de coisas que a gente vem falando e vai só crescendo. E hoje a IA, né, que todo mundo fala, e como tu trouxe aqui do Chat GPT. de fazer as coisas. Eu fico com medo. E de uma certa, eu fico preocupada. Sabe por quê? Por conta a gente dá nome aos donos, assim. Eu tenho todo um trabalho de pesquisa, de estudo, por exemplo, e vou escrever um artigo com o resultado da minha pesquisa na área social, de como a leitura, um exemplo, de como a leitura impacta numa comunidade rural e tal. Eu tive todo um cuidado. E eu conversando com meu sobrinho, e ele falou assim, tu consegue, só tu falar o que é que tu quer, escreve um artigo com isso e tal. Isso, eu fiquei assustada. Isso tem a ver com quando a gente rouba a ideia do outro, tem um nome. Plágio. Isso é uma abertura para plágio, é crime isso. Sim. Por isso que eu também sou uma defensora de que tem que haver uma responsabilização. Olha a gente polemizando entrando das redes sociais, assim, de entender que você não pode estar falando e fazendo tudo, né? Como da dublagem, tem pessoas que vivem disso e tudo. É todo um contexto. Eu tô falando, eu fui só pensando, divagando e a pessoa parou de ter aquela sensibilidade de botar a mão na massa, né? De ir lá e entender, olhar com o seu olhar e não com o olhar de um robô. E eu acho bacana do Asimov com o Breno falando que ele além de falar sobre a trama policial, né, ele traz essa questão social, né, dessas polêmicas sociais de será que um robô vai conseguir roubar meu emprego? Ou será que eu, como ser pensante, consigo desenvolver coisas que um robô não consegue, no caso? Eu achei bem interessante o contexto do livro. Tem várias conversas, na verdade, do personagem com outros humanos envolvidos na trama, que é justamente sobre isso, né? Eles com essa preocupação, como é que eu vou competir com um robô? Porque ele consegue fazer o que eu faço muito melhor, não cansa, não tem que ter pausa para ir no banheiro. Então, assim, ele vai fazer as coisas muito melhor do que eu. Então, os robôs são melhores do que a gente. Uhum. Então, assim, é como se a humanidade estivesse colocando ali a sua identidade no que fazia. Então, não, se ele faz o que eu faço melhor do que eu, ele é melhor do que eu. Então, tem muito essa conclusão. Descanso, né? Não precisa do final de semana, não precisa e aí, o Elijah, ele já tem uma visão diferente. Os robôs nunca vão ser melhores do que a gente, porque nós somos humanos. Uhum. Então, assim, tem muito essa reflexão. E o Asimov, ele traz em todos os livros dele as leis da robótica, né? Que é, por exemplo, que a gente vê no filme lá do robô, que é a primeira lei, é que um robô não pode ferir um humano, nem por ação, nem por omissão. Não pode deixar um humano ser ferido. A segunda lei é que tem que obedecer uma ordem dada por um humano, desde que não fira a primeira lei. E a terceira é de que o robô tem que lutar pela sua própria existência, desde que não fira as duas primeiras leis. Legal. Então, assim, são regras que os robôs devem seguir. Mais ou menos isso. Inclusive, no livro ele fala, né, que eles chamam o cérebro do robô de cérebro positrônico, né? E ele é programado com essas leis. Então, assim, não pode quebrar essas leis. E aí, em algum momento isso causa uma na cabeça do robô, ele tem que
se desviar disso, assim? Tem algum acontecimento? A famosa rebelião. Então. Só não vai deixar pra quem não vai ler, né? Então, ele entra muito nessa discussão de o que separa nós de robôs. É a consciência. Mas a gente não tem até hoje a gente não tem uma definição muito clara do que é uma consciência. Para vocês, assim, o que é consciência? É saber discernir o certo do errado, o bom do ruim, mais é saber sua existência, seu papel o papel dentro social. da sociedade, né? Mas se eu configurar um robô dizendo que é certo e errado, ele vai ter a consciência? Não, e aí, gente, olha como o livro dá. E o que é certo e bom pra mim? É o certo e bom pra vocês, né? E quem tá programei o robô, o que é certo pra mim vai ser o certo pra ti? Gente, isso é muito complexo. Então tem muito isso. O que ele aborda muito é o seguinte: bom, o robô ele não consegue ir contra essas leis porque ele não tem consciência. E aí, em alguns momentos, pode mostrar o robô conseguindo quebrar as leis, como no filme Eu, Robô, né? Ele conseguindo ir contra essas leis. Então, ele tenta mostrar isso, tipo assim, será se algum tipo de consciência que o robô tá adquirindo por si só, ou ele foi alimentado? Então, assim, tem umas reflexões muito legais. Tem hora que a gente termina assim, fica pensando. Fica refletindo. E aí, eles conseguem desvendar o crime, amigo? Consegue. Pelo menos consegue, isso. mas assim, é completamente diferente do que o que a gente vai imaginando. Tu tava esperando a hora que tu viu Não, é completamente diferente do que a gente estava esperando, né? E assim, o livro é legal que no decorrer da trama, a gente vai tentando desvendar também, né? A gente tendo as nossas próprias... eu acho que subindo aqui tem um negócio. Nossas próprias... Teorias. Isso mesmo. Aí, rapaz, eu acho que foi fulano de tal, porque ele falou isso aqui. Teve uma atitude meio suspeita. Então isso é legal, que a gente vai imaginando, tentando desvendar o crime junto com o personagem principal e vai errando também junto com ele. Que é legal. Então a gente, não é isso, é isso aqui. Eu tô julgando errado. Só pensei que era esse, ele acabou de dizer que não é. Perfeito. Ainda falando sobre o livro, a história do livro, eu lembro porque eu vejo lá no acervo, ele é um box. É uma continuidade, amigo? São quantos livros que fazem parte? É uma trilogia? São mais? Como é que é assim? Pronto. Começa nas Cavernas de Aço, Isso, As Cavernas de Aço é o primeiro livro, né? É uma série de 4 livros. Eu só li esse primeiro, né? Ainda vou ler o restante, né? Por favor, da série. Dei uma pesquisada, né, nessa série. Aparentemente, o personagem principal só participa dos 3 primeiros livros. Né? Tanto que tem gente que nem considera o 4 como parte da série, né? Mas como é no mesmo mundo, tem alguns personagens, né, da série, então acaba que o box são esses 4. Mas tu fala o personagem principal, o humano. Humano. Sim. Muito bem. O que mais? Ainda mais alguma coisa? Não, eu queria que... Tá muito legal. Eu fiquei curiosa, inclusive. Eu sou... É uma leitora que eu gosto de viajar por várias temáticas, assim. Além da ficção científica, além das Cavernas de Aço. Quais são os outros livros que o Breno leitor busca, assim? A temática que chama a tua atenção? Olha, eu gosto muito, né, de ficção científica. De temas que envolvam, por exemplo, magia e tal. Coisas assim que fogem muito o que a gente vive. Da nossa realidade. Acho que é isso, né? Acho que leitura é o que... Poxa, eu tenho a possibilidade de viver uma vida que não existe. Da magia, a exemplo do Harry Potter. Mas, poxa, uma escola de magia, né? Que ideia bacana, assim, e tudo. Mas continua, eu tô te cortando. Isso. Acho que, assim, outros livros que eu gostei muito, como, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, né, o Hobbit, alguns livros que eu li muito ali na minha adolescência, ali, como Harry Potter, Percy Jackson. Percy Jackson eu fiquei tão vidrado, assim, na época que eu li... acho que praticamente todos os livros do autor, do Rick Riordan. ele tem séries sobre mitologia egípcia, mitologia romana, além da mitologia grega. Eu tenho vários livros desses lá em casa e até hoje ainda... Cara, esse livro é bom. Eu quero vender meu peixe também. Todos esses livros que o Breno falou, do Percy Jackson, do Harry
Potter, do Senhor dos Anéis, a gente tem lá no acervo da biblioteca do pessoal. A gente tem todos esses boxes. Até o box também do... As Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, a gente tem 2 edições, uma edição ilustrada que é belíssima. Tudo a gente tem lá, viu, pessoal? Se vocês tiverem interesse, venham na biblioteca que tá tudo aqui. Olha aí. Tudo disponível. E a gente tem o box com a série que o Breno falou, são 4 livros, a gente tem também. Quem tá curioso para conhecer um pouquinho mais sobre as Cavernas de Aço e a continuação da história, a gente tem garantido a continuação. Tua leitura só corre pra reservar, né? Porque vai que... Né? Vai que... alguém já tenha... É sucesso o nosso programa. E aí todo mundo vai querer saber, tu vai ficar só com vontade. Vai ter que esperar o pessoal terminar e devolver. Eu garanto a continuidade da sua leitura. Está garantida. Acho que tem um ponto legal, né, do Asimov, que inclusive ele fala que quando ele escreveu esse livro, o que se pensava de robôs era, como a gente estava falando, né, são aquelas mensagens apocalípticas. Então, antes disso, as histórias que tinham, os romances que tinham com o robô, era da revolta dos robôs, né, como se fosse Exterminador do Futuro, né, os robôs se rebelando e querendo matar a humanidade. E aí ele já tem uma visão bem diferente, né, que para ele, não, pode ser que os robôs sejam uma ferramenta que ajude a humanidade a se desenvolver mais rápido. E pensar também nessa convivência pacífica, né? Nessa convivência pacífica. Humanos, então ele traz muito essa visão dele no livro, porque não é um livro que os robôs se rebelam contra os humanos. Pelo contrário, inclusive é um robô ajudando o humano a desvendar um mistério. Muito massa. Eu gostei do roteiro e da forma como ele pensou, assim. E vocês viram que a gente falou, traz a temática da história, pano pra gente desenvolver aqui vários assuntos, né? Acho que quem estiver lendo a mente vai assim. Na hora que o Breno tava falando e tudo, eu pensei um monte de coisa. Na nossa sociedade, o quanto os privilégios aonde leva a gente, quem não tem fica pra trás. Tudo isso a gente, né? E ele conseguiu trazer. O que eu gosto dos autores, que são os caras que têm umas cabeças, os homens e mulheres, autores e autoras, a facilidade com que eles têm de trazer histórias, que é o legal, de botar você para pensar mesmo. Exato, né? Para refletir sobre a construção, sobre todas as problemáticas que a gente vive hoje na sociedade. É muito legal. E eles vão pensar uma história aqui e tal. E ele foi desafiado, né? Como o Emerson leu no resumo. Exatamente. Foi desafiado pelo editor dele. Eu quero ver tu criar uma história que junte, né, as duas coisas, assim. E ele foi bem, bem legal. Sobre relacionamentos, sobre sentimentos. É bem legal. Se deixar, eu vou falar aqui. Então, nosso episódio está caminhando para o fim. É verdade. Foi tão rápido, né? Foi tão bacana a conversa. Demais, verdade. Assim, agradecer, né, o Breno. Tá aí, eu vou lançar aqui pra tu dar continuidade, ler o restante pra tu voltar novamente e trazer a continuação da história. Fica aqui o convite, fica aqui a deixa e acompanhar. E aí a próxima vez, mas obrigada, viu, Breno, pela tua disponibilidade. A gente sabe como as coisas são. De ter topado, né? De ter tirado um momentinho lá, deixado você um pouquinho lá com o pessoal pra poder participar. Mas a ideia é divulgarmos mesmo o nosso acervo, a nossa biblioteca de uma forma leve, mostrar que a leitura é uma viagem boa, bacana, que te ajuda a desenvolver. Te ajuda assim, enquanto profissional, a leitura? Qual é o horário que o Breno lê? Tem que fazer essa pergunta. Não, com certeza, ajuda demais, porque a leitura faz a gente sair da caixinha ali, né? Então faz a gente ver as coisas, o mundo de outra forma, com uma outra ótica, ter reflexões que normalmente a gente não reflete, e isso faz com que a gente até traga algo para nossa profissão, por exemplo. Então a gente começa a trazer algumas reflexões para a profissão, que interessante, acho que dá para eu tentar algo nesse sentido, né? Um exemplo essa questão das máquinas, né? Dos robôs, digamos assim. Lá no setor a gente tem muito processo automatizado, né? Então, por exemplo, as contas de energia
programa, a gente chama de robozinho virtual, que ele vai no site das concessionárias de energia e baixa as contas. Então, assim, tem muita coisa automatizada e eu brinco muito com os meninos, que trabalho de robô é robô que faz. É verdade. A robô ouvindo isso. Vai causar uma rebelião aí agora. Deixa ele. E aí, a gente tinha combinado de tu trazer... A gente gosta de finalizar o nosso episódio trazendo ou uma frase, ou se tu quiser um trecho do livro aqui pra gente, fica à vontade, né? Perfeito. Eu peguei uma frase que ele fala antes de começar a história em si, que ele conta como chegou ao ponto de escrever o livro, né? Tá aqui no livro também. E aí ele fala, né, que mesmo quando eu era jovem, não conseguia acreditar que se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância. E isso é justamente o que ele fala, que até então, tudo que era escrito sobre robôs era que os robôs se causariam rebelião, exterminariam a humanidade. Por quê? Porque era algo desconhecido. Tipo assim, até onde o robô pode ir? Então esse desconhecimento, né, poderia... a melhor solução que o pessoal falava não, então não vamos ter robô, não vamos colocar. Avançar, né? Só que ele já tinha uma visão diferente. Não é a ignorância que vai ser a solução ali. Não, vamos aprender, vamos junto, vamos tentar dar limites a isso. Então, se é tão perigoso, vamos então dar limites a isso. Tem tanta coisa perigosa que a gente faz, que a gente se adequa para poder ter aquele limite. Então, ele traz isso logo antes de trazer a história. De começar a história, né? Bem interessante. Profundo. Porque, de fato, hoje em dia a tecnologia ajuda muita gente em muitas questões do nosso dia a dia. Se a gente for parar para pensar, nem tudo é ruim, né? Às vezes tem essa questão de ajudar. E eu também acredito que se tiverem robôs algum dia, vai ser para ajudar a gente. Tu acredita nisso, Su? Acredito. Como você tá com medo? Não, lembrando dos filmes, a gente fica. Do jeito que eles são retratados nos filmes. Não, mas eu acho que pode vir para ajudar, sim. Acho que a tecnologia usada com inteligência, com sabedoria, eu acho que tem como dar certo, sim. Tem como facilitar e ajudar nas nossas atividades. Não só no trabalho, mas em casa também. Já pensou para varrer a casa? Uma pessoa para varrer a casa, para lavar louça, para lavar roupa. Né? Tem muito... É do ser humano, né? Esse medo do desconhecido. Né? Se a gente pegar desde, por exemplo, da época das grandes navegações, o pessoal não sabia o que tinha ali depois do mar, depois do oceano, ali no meio do oceano. Então, eles confabulavam muitas histórias. Tem um dragão marinho, tem monstros. Então, acho que é do ser humano. Por exemplo, quando a gente entrou na faculdade, antes de começar aí, a gente também não tinha esse medo. Então, mesmo, tudo que é novo pra gente tem esse medo. Tudo que a gente desconhece. É verdade. É do ser humano. Não tem... Se não existissem os filmes, ainda assim a gente ia ficar com esse medo. É verdade. É verdade. A gente não sabe, já projeta na cabeça da gente várias conceitos e tal. E preconceitos. Verdade. E aí, novamente, agradecer o Breno, né, por ter participado desse momento com a gente. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou e que tu queria falar? Não, deixar a tua rede social. Enfim, fica à vontade, amigo. De verdade, te agradecer profundamente tu ter aceito participar dessa nossa empreitada, que eu chamo, mas que é uma forma bem legal da gente falar de leitura, literatura, desenvolvimento, que tudo anda junto. E tu ter aceito e vindo foi bem massa, bem legal. Eu agradeço, né? E agradeço o convite. Acho que o que eu tenho para falar mesmo é só agradecer. Foi um papo muito bacana. Tem muita coisa, né, que a gente pode falar, que a gente pode se aprofundar, refletir aqui. E acho que essa é a intenção do livro, né, do autor. Então acho que ele conseguiu, né, ser bem sucedido nisso. Eu acho. Também acho. Não é à toa que ele é o fera, né? Ele é mestre da ficção científica, enfim. É verdade. E aí, deixar o que o Breno falou, né, da questão da consciência, do uso dos nossos recursos, né?
Então, antes de sair do setor O nosso da programa loja, hoje foi muito Foi proveitoso. foi. Assim, teve muita coisa, né? Inclusive, até Ele no falou- livro eles abordam isso, né? Dos Os recursos inteligentes que são recursos, escassos. é mesmo, escassos. escassos. Então, acho que tem tudo a ver mesmo com o que É a gente... mesmo. Foi tudo Verdade. ligado. Mas A gente já tinha pensado Foi tudo, nisso. tudo pensado. E é isso. Quer deixar alguma mensagem, Su? Só que o pessoal continue nos acompanhando através das nossas redes sociais, a Unimateus, @UnimateusOficial. Lá a gente está sempre lançando as novidades, falando do que a gente desenvolve aqui dentro da Unimateus, dentro da Universidade Corporativa, dos projetos da Biblioteca Maria Firmina também. Acompanhe a gente por lá, que tem sempre novidade boa. E é É isso. isso? Para encerrar, como é que fala? Você está conectado porque A Uni tá on. Tchau, tchau. Tchau.